Bom, continuando com o nosso assunto, eu trago para vocês a, a ideia de licitação. Olha só, esse não é um curso de licitação, tá, gente? Existem cursos de licitação que são completos. Existem pessoas que falam sobre licitação de forma mais apropriada, né? Eu não sou especialista em licitação e eu trago essa discussão para vocês de forma mais lúdica. Eu resolvi trazer, eu ia trazer outros textos, mas esses desenhos, eles ajudam a gente a compreender, vou falar um pouco, de forma mais com brincadeira, de forma mais leve, né? Porque os cursos de licitação, eu já fiz um curso de licitação, ele é tenso, ele é cheio de detalhes, ele traz a história dos prazos, você tem que decorar muitas coisas. E assim, não é interessante para a gente. O objetivo do nosso curso, a ideia de discutir sobre licitação aqui no curso de economia, é para a gente aprender, ter uma ideia. Né? Tem pessoas que já podem trabalhar em licitação, podem ajudar a gente a contribuir de alguma forma. Inclusive, eu sugiro para vocês, quem trabalha em prefeitura, quem trabalha com órgãos públicos, que faz licitação, trabalha no setor de licitação, pode ajudar a contribuir de alguma forma com a gente. Mas a ideia aqui é que você tenha o primeiro contato com licitação. Aqueles alunos, aquelas pessoas que ainda não viram licitação, é só para ter uma ideia, para vocês não irem tão sem conhecimento algum para uma prefeitura, por exemplo, para alguém discutir no setor público e perguntar a você o que é licitação, o que é licitar, tá? Então, eu resolvi trazer dessa forma para ficar mais leve essa aula, tá? Bom, como ele fala aqui, pessoal, licitação é um procedimento administrativo formal para contratação de serviços ou aquisição de produtos pelos entes da administração, direto ou indireto. Vejam bem, então, toda vida que a administração pública precisar comprar bens ou serviços, né, ou contratar serviços, ela precisa licitar. Essa é a regra, tá? Existe, nós vamos ver um pouco mais na frente, que existe uma coisa chamada dispensa da licitação, ou é dispensável, ou é inexigível, né? Em algumas situações nós vamos ver isso. Mas, via de regra, a lei que vocês estão vendo aqui, a lei 8.666/93, de 1993, ela diz que os entes da administração pública, direto ou indireto, elas têm que licitar para comprar ou contratar serviço. Ok? Eu quero chamar a atenção de vocês, quem quiser dar uma olhada, se aprofundar, pode entrar na internet e ver essa lei aqui, tá? Eu não vou falar dela detidamente, não. Eu vou falar sobre alguns pontos sobre ela. O que eu quero chamar a atenção são essas outras duas leis aqui, ó. O que é que acontece? Acontece que nem todas as instituições do setor público são regidas pela lei geral. Então, essa é a lei geral, essa lei 8.666, ela é lei geral. Mas existem outras leis que regulam a atividade pública, né? Então, por exemplo, a administração direta, autárquica e fundacional, essa lei 8.666, ela tem integração, ela é aplicada de forma integral. Tá? Mas, por exemplo, as empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Elas são regidas por essa outra lei que eu mostrei para vocês agora há pouco. Tá? Então, essa lei aqui, ó, 13.303, ela vai estabelecer outras formas de como são feitas as licitações. Ok? Tudo bem? Muito bem. Além disso, a outra lei você tem que levar em consideração não apenas essa lei 13.303, tá? Você tem que levar em consideração essa outra lei, 10.520 de 2002, que ela fala sobre os pregões. Então, como é que se dá a relação
como é que é o regime das empresas públicas e sociedade de economia mista e como é que devem ser os pregões. Então, quando eu falar em sociedade de economia mista e empresa pública, além dessa lei 8.666, eu tenho que levar em consideração essas outras duas leis, tá? Vocês podem estudar, tá dando uma lida e tal, tá se aprofundando. Tudo bem? Muito bem. Mas a gente vai falar sobre a Lei 8.666 de 93, porque ela é a base, né? Ela é a principal, ela é a que vai reger toda a administração direta e indireta. Bom, objetivo e finalidade, então, da licitação, né? O objetivo, proporcionar à administração aquisição, venda e prestação de serviço de forma menos onerosa e com maior qualidade. Antigamente, né, a administração pública, ela sofria de porque a ideia de licitar ficava apenas nessa história de menos onerosa. Quando você ia contratar, você contratava um serviço, por exemplo, pelo menor preço. E nem sempre o serviço de menor preço, né, ou na maioria das vezes, o serviço de menor preço não trazia aquela qualidade. Então, você contratava pelo menor preço, mas o serviço não era de qualidade. Então, agora você tem que se preocupar com o objetivo e com a finalidade. Então, o objetivo tem que ser, você tem que levar em consideração o menor preço e a maior qualidade. Essa é a relação agora, né, para a administração pública, menor preço e maior qualidade. Então, as finalidades, permitir a melhor contratação possível, né, a proposta mais vantajosa, e possibilitar que qualquer interessado possa validamente participar da disputa. Ou seja, você não pode criar mecanismos para limitar as pessoas que querem participar, né? Então você abre para todos. Então vamos lá. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações. Alienações é uma transferência, tá? Serão contratados mediante processo de licitação pública, né? Então, a ideia é essa, de que assegure a igualdade de condições a todos, né? Então, tem que ser baseado na lei, né? Cumprimento de suas obrigações. Agora, existem exceções, né? Então, o artigo aqui vem dizendo, o artigo 37 vem dizendo que obras, serviços, compras e alienações serão mediante licitação. Sim, mas todas? Não. Existem 3 situações que nós vamos falar aqui, que é a licitação dispensada, a licitação dispensável e a licitação inexigível. Qual é a diferença entre elas? Então, está aqui, ó, dispensada, a dispensável e a contratação inexigível, né? Normalmente, essas contratações são contratações de forma direta. Então, qual é a diferença entre elas? Veja bem, o artigo 17 dessa lei 8.666, ele fala sobre a licitação dispensada. Licitação dispensada, pessoal, são hipóteses enumeradas na lei que diz não haverá licitação. Não haverá licitação. É diferente da licitação dispensável. Pode ou não haver dispensa. Dispensável pode ou não haver dispensa. Mas a dispensada não. A dispensada diz assim, nestas hipóteses não haverá licitação. Ok? Então, eu posso dar alguns exemplos para vocês. Vamos ver aqui. Ok. Então, serão dispensados a alienação de bens da administração pública subordinada à exigência de interesse público, devidamente dispensado, né? Quando forem imóveis, por exemplo, né? Quando forem imóveis, vamos ver aqui alguns, eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Quando for dação em pagamento, por exemplo, uma pessoa entrega um bem em relação a uma dívida. Então, a Fazenda Pública cobrou de alguém e alguém não tinha dinheiro, mas deu uma casa. Então, nesse caso, não vai haver licitação, né?
Doação, né? Quando for, por exemplo, um órgão, o município deve à União e não pode pagar, mas o município tem um terreno, então ele vai doar. Então, isso não tem como haver licitação, tá? Permuta também, troca de imóveis entre o estado do Ceará e o município. Também, nessas situações, pessoal, então existe um rol, tá? Um rol. Venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo. Então, quando isso acontecer, essas situações, tá, que vocês podem ver abrindo lá a Lei 8.666 de 93, então vocês vão ver quais são os procedimentos em que não há uma dispensa, não é necessário haver a licitação, ok? Então, muito bem. Então, essa aqui está no artigo 17, a dispensa. A licitação dispensável, a, a licitação dispensável, também tem algumas hipóteses, né? Mas de cara, são situações onde há, por exemplo, emergência e calamidade. Então, toda vida, em toda situação que houver uma emergência, por exemplo, compra de vacina, né, da Covid, né, é possível, a licitação, ela pode ser dispensável numa situação como essa, tá? Ou em outras hipóteses, né? Outras hipóteses. Por exemplo, em situação de licitação fracassada ou licitação deserta. A diferença das duas está aqui, ó. Licitação fracassada, quando nenhum proponente é selecionado, tá? De inabilitação ou de desclassificação das propostas. Então você abriu o edital, as pessoas, né, que colocaram as suas propostas não foram classificadas. Aí você pode, né, nessa situação, e se tiver, por exemplo, urgência, você pedir outra, não fazer, contratar sem necessariamente fazer outra licitação. Tá? Outro caso é a chamada licitação deserta. Então, o que é a licitação deserta? É quando não há não interessado. Você abriu o edital durante um prazo, vamos falar daqui a pouco sobre os prazos, e não apareceram propostas. Aí você abre de novo o edital. Não... Então, em situações como essa, e você tiver urgência de resolver aquele problema, nesses casos, podem ser dispensáveis. Tá? Podem ser dispensadas. Ok? Então, o artigo 24, se vocês entrarem lá, a lei, o artigo 24, ele vem tratando dessas enumerações, né? Ele é taxativo, ele diz, olha, nessas situações aqui, você pode dispensar a licitação. E existem situações de contratação inexigível, de licitação inexigível, né? Não se exige a licitação. Então, qual seria essas hipóteses? Qual seria essas situações? Então, eu vou aumentar aqui para vocês verem melhor aí na tela de vocês, tá? Só aumentar um pouquinho aqui. Só um minuto. Puxando aqui para tirar da... Bom, então, nessas situações aqui, pessoal, é inexigível, nem se fala em licitação. Por exemplo, na compra de materiais, equipamentos ou gêneros que possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial. Exclusivo. Então, se só tem uma empresa que produz, você não tem como fazer a história da licitação. Nas contratações de serviços técnicos enumerados pela lei tal, pela lei 8.666, de natureza singular, com alguém que é especialista naquela área. Só tem aquele especialista que trabalha daquela forma. Então não tem como fazer, né? E na contratação de profissionais do setor artístico. Então, por exemplo, se eu quiser contratar um artista para fazer
cantar uma música, se eu quiser chamar Ivete Sangalo, então eu não posso fazer a licitação com Cláudia Leite, por exemplo, porque nós queremos que venha Ivete Sangalo. Tá ok? Muito bem. Então, esse exemplo aqui, eu quero que vocês deem uma olhada aqui nessa medida provisória, que virou lei, tá? Essa medida provisória de 2020, olha como ela é atual, tá? Ela obedece essa licitação aqui, ó, dispensável por causa de emergência e calamidade. Essa lei aqui, ela vem discutindo sobre a compra de materiais e equipamentos e serviços para conter a pandemia aqui no Brasil. Então, ela foi criada uma medida provisória e depois ela virou lei, tá? Baseando nesse artigo aqui, ó, 24 da Lei 8.666, tá? Muito bem. Então, continuando e sem se deter muito em relação, por exemplo, à questão dos números, quais são as características da licitação? Então, como eu disse para vocês, no direito, o pessoal gosta muito desse aqui, ó, de colocar alguma forma de decorar as coisas, né? E quando se fala em características de licitação, eles dizem que já vi PFs no pub. O que seria isso para decorar as características? Julgamento objetivo, adjudicação compulsória, vínculo ao edital, igualdade, procedimento formal, sigilo e publicidade. Então aqui vem explicando cada um deles. O que é o julgamento objetivo? Que as regras devem ser prévias e objetivas, claras, né? E sem dúvidas, né? O edital deve estabelecer o tipo de licitação, se é menor preço e tal. A adjudicação compulsória ao vencedor é quando alguém ganha. Então, a ideia é que a administração pública é obrigada a entregar a quem ganhou aquele certame, né? Então, isso é adjudicar. Vinculação ao edital. O que é vinculação ao edital? É que, por exemplo, ele obriga as partes a cumprirem o que está no edital, tanto a administração pública como as pessoas que foram contratadas. Olha, o edital está aqui, a gente tem que obedecer o que foi colocado no edital. Igualdade é que todos tenham a mesma possibilidade, né, sem privilégios. A gente vê muito essa história de criar uma forma de burlar o edital ou alguém ganhar a licitação, mas a ideia é que todos tenham a mesma possibilidade de ganhar o certame. Procedimento formal, ou seja, você tem que obedecer a lei, a legislação, né, que fala sobre a licitação. Sigilo na apresentação das propostas. Então, a ideia é de que cada proposta que chegue lá para a administração pública, o outro não conheça. Então, se é concorrência, como é que o outro vai saber o que é que eu estou propondo, né? Então, e a publicidade? A publicidade tem a ver com a história de que todos devem conhecer o que está acontecendo. Então, todos os participantes daquele certame têm que saber o que está acontecendo. Então, tem que ser público as ações. Ok? Muito bem. Vem aqui algumas fases, né? Quais são as fases da licitação? Fase do edital, o convite, aí ele vem falando em prazo aqui, eu não vou falar de prazo, isso aqui está lá na lei, vocês podem ver, mas a ideia é que nesse período deve ter o objeto da licitação, os prazos, as condições do contrato, as sanções, se alguém for inadimplente, tanto o contratante como a administração pública, o local onde será examinado o projeto, os critérios para participar da licitação, o julgamento, né? Tudo isso tem que estar aqui nesse momento. No momento 2, a habilitação é o recebimento da proposta, da documentação, né? Então, a pessoa vai olhar, está tudo ok juridicamente, tem capacidade técnica, tem qualificação econômica e financeira, e é interessante essa parte aqui, ó, regularidade fiscal do licitante. Então, a lei da licitação, ele vai analisar, por exemplo, se a pessoa que está fazendo a proposta não tem problemas fiscais, né?
Isso é a exigência da Lei 8.666. Classificação. Classificação é quando você analisa, né? Tá conforme, né, os requisitos do edital, as propostas estão classificadas, estão ok, né? E foram feitas as perícias, né, os exames e tal. Então, esse é o momento de classificação. Julgamento, e aí vai julgar, né? Agora, depois de você classificar, dizer se a proposta está ok, se é idôneo ou não, você vai dizer, não, e agora, como é? Quem foi que ganhou, né? Então, tem o julgamento. Será sempre de acordo com a avaliação descrita no edital, né? Então, você não pode inventar, depois do edital, olha, a gente vai fazer a avaliação baseado nisso e naquilo. Então, você não pode mudar depois, não. Tem que ser baseado no que foi colocado no edital. Tá? Homologar, né? Então, quando você ganha e sai o resultado, você homologa. Né? A autoridade administrativa vai dizer, olha, isso é verdadeiro. Então, está autorizado a fazer, por exemplo, o pagamento. Adjudicar, né? Adjudicar, como eu disse para vocês, é colocar as pessoas que ganharam o certame, como a administração pública se comprometendo a pagar. Bom, se foram vocês que ganharam, tiver tudo ok, nós vamos, isso é adjudicar. Então, a adjudicação produz os seguintes efeitos: confere ao vencedor o direito de contratação futura, impede a administração de proceder à abertura de outra licitação, se ele já ganhou, libera todos os demais participantes, porque aquele ganhou, vincula o vencedor nos termos do edital e da proposta, e sujeita o vencedor às penalidades previstas. Então, além se a pessoa ganhou, a administração se comprometeu, né, a cumprir, a pessoa também se compromete. Então, pode ser que tenha penalidade se ela não cumprir. E invalidação, né? Ou você anula, né? Anula quando tem algum problema na lei, né? Então no direito, então é ilegal, tem algum problema jurídico ou então você revoga. Por exemplo, o ato ele é legal, o ato tá ok, mas por algum problema, né? Você sei lá, não quer mais trabalhar com aquela pessoa ou outro problema, as pessoas não cumpriram e você quer revogar, a administração quer revogar aquele contrato. A única diferença é que quando vocês estiverem vendo essas palavras aqui, ó, extunc e exnunc, são palavras que são utilizadas no direito para dizer o seguinte: os efeitos extunc são pretéritos antigos e para frente. Então, o que você fez no passado e o que poderia fazer, eles serão anulados. Esses são os efeitos extunc. Efeitos ex-nunc, ele opera para frente. Nunc é para efeitos para frente. Tá? Quer dizer isso. Então, tem aqui algumas modalidades, eu não vou me aprofundar muito, mas as modalidades, depois ele vem tratando cada um deles, ó. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão, tá? Então, ele vem falando cada um deles, ó, mas de forma geral, pessoal, concorrência é quando o valor é muito alto, tá? São valores muito, muito grandes. Ele vem dizendo aqui, ó, de 650 mil a mais de 1 milhão, quando são serviços e de engenharia acima de 1.500.000, por exemplo, né? Tomada de preço, preço médio. Então, por exemplo, tomada de preço, quando for um serviço de 80 a 650 mil, engenharia de 150 a... Perdão, 80 mil a 650 mil. Engenharia de 150 a 1.500.000, né? Preço mais ou menos considerado médio. E convite quando for mais simples, né? Quando for mais simples. Quando um serviço for, por exemplo, até 80 mil, abaixo de 80 mil, e a engenharia, por exemplo, a construção de algo for abaixo de 150 mil, por exemplo. Então ele vem dizendo aqui, ó, cada um deles, né, qual é a diferença, qual é o tipo, concorrência, obras e serviços de compra de maior valor, obras e serviços de engenharia de maior valor, compra e alienação de bens, né? Concessão de direito real de uso. Então,
quando o Estado concede, por exemplo, uma terra para com a preocupação de, por exemplo, fazer a questão da urbanização, do espaço de produção, de forma onerosa ou não, mas isso é uma das modalidades de licitação e concorrência. Tomada de preço, né? Contrato de vulto médio, né? Que admite participação e tal. Então vocês vão ver cada um deles. Convite, né? Modalidade mais simples, ok? Concurso, modalidade reservada para escolha de trabalhos intelectuais. Leilão, modalidade obrigatória para venda de imóveis que não servem mais para a administração. Produtos legalmente apreendidos, né? Ou penhorados. E a venda de bens imóveis, cuja aquisição tenha derivado de procedimentos judiciais ou de dação de pagamento, né? Dação de pagamento, eu falei para vocês, é quando alguém deve alguma coisa à administração pública e ele não tem o dinheiro ou não tem como pagar, mas tem um bem, pode ser dação de pagamento, tá? E pregão, né? Pregão é uma modalidade adotada para aquisição de bens e serviços comuns. Modalidade adotada para aquisição de bens e serviços cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, né? Então, essas são algumas das modalidades, essas são as modalidades de licitação, tá? Aqui embaixo eu trago para vocês uma diferença maior entre concorrência, tomada de preço e convite. Ele vem falando do valor, dos valores, ele vem falando de quem pode contratar e ele vem falando sobre os avisos, né? Publicação no edital da imprensa, publicação no edital na imprensa, tá? E assim vai. Concorrência, tomada de preços e convite. Bom, como a gente não vai se aprofundar nesse assunto, eu quero que vocês conheçam, quero que vocês vejam. O que eu quero, e aí eu trago sempre a discussão para a gente aqui, é como discutir isso na vida da gente, como discutir isso praticamente, né? Então, eu quero que vocês vejam como é que isso se dá na vida real. Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, a Lei 13.979 de 2020, um pregão eletrônico, Prefeitura do Juazeiro do Norte, ó, tá aqui, ó, Prefeitura do Juazeiro do Norte. Então, ele faz um pregão eletrônico, e aí eu quero que vocês deem uma olhada de como é um edital, né? Então, quem não tem experiência pode olhar, analisar como é que é dado um pregão eletrônico. Então, vocês vão ver aqui, ó, que o objeto são os preços de eventuais serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais e equipamentos públicos destinados ao atendimento, triagem, isolamento, tudo em relação, pessoal, ao novo coronavírus, né? Então, ele vem dizendo qual é o órgão, a Secretaria de Saúde, o critério de julgamento ao menor preço. Então, eu quero que vocês deem uma olhada para não ficar aqueles conceitos, né, chatos que a gente muitas vezes faz com decoreba, pensando onde é que eu vou aplicar um dia a história de uma licitação. Então eu trago para vocês, eu quero que vocês deem uma olhada. A atividade não é mais do que isso, é apenas que vocês leiam e prestem atenção aos detalhes de uma licitação real. Tudo bem? Então, nós ficamos por aqui e até a próxima.